Como diz Rubem Gonzalez, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Você está ouvindo aqui o programa Diplomacia, que espero que em breve tenha um canal próprio no YouTube, já que se encontra no meu canal particular. Meu nome é Fábio Chamon, moro em Vila Velha, estado do Espírito Santo, no Brasil. E está aqui comigo o Max Brito, que está na Alemanha, e o Samuel, que está em Angola. Dessa vez o triângulo lusófono se formou, né? Uhum. Assim Sim, vamos parece. reunir o Tá bem. Império. Mas eu tenho uma. Eu tenho uma. Não sei, né? Eu tenho uma piada que eu disse. Eu tenho um amigo meu que uma vez contou uma piada que é só para descontrair um pouco, que ele disse que o português, quando o brasileiro, quando imita o português, na verdade ele acaba imitando o angolano, né? Será? Não sei. Eu não sei, mas Pá, mas que a lusofonia africana fala muito semelhante a Portugal, fala, né? Embora um amigo sim, meu de sim, 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 sim. Guiné-Bissau, acho que não. Tipo, Angola faz um esforço para tentar seguir um português padrão, mas não conseguimos fazer o sotaque. Ah, Mas, eu tenho esse problema quando eu aterro em Lisboa, vou a outros lados. As pessoas também não me percebem sequer. Isso Se bem que é muito difícil. se bem que há Uhum. uns angolanos que mal chegam no Brasil, pá, se ele receber uma chamada que a mãe dele morreu, ele quando vai ligar para Angola vai dizer: ai gente, minha mãe morreu, gente. Já 5 minutos. Nós hum, tivemos isso com o Roberto Leal. O Roberto Leal também nasceu em Portugal, foi para o Brasil e depois sempre que voltava só falava com sotaque brasileiro. Isso. Mas tu ah, cresceste aqui e agora mudaste a forma de falar assim tanto. Por isso. provável. Pena que ele morreu, né? Sim, 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 sim. Até porque com 69 anos ainda. Ainda era novo, né? Com 69 anos ainda era jovem, né? Mas foi uma pena, né? Mas pelo que eu sei do Roberto Leal, ele mora no Brasil desde os 11 anos, né? Então, Foi, não. Ele sempre andou de um lado para o outro também, por isso. tá. Mas o fato dele ter sido criado praticamente no Brasil, assim como, por exemplo, o Dom Pedro I, que é o Dom Pedro IV de Uhum. Portugal, Uhum. foi praticamente criado no Brasil, né? Bom, então dessa vez o triângulo lusófono se formou, né, Brito? Uhum. Estamos prontos. Vamos agora criar a federação. Está tudo. É lugar. É, mas por que o Angola seria o principal país lusófono na África? Porque aqui no Brasil eu não conhecia esse conceito de triângulo lusófono. Então por isso que eu. Isso aí talvez seja algo mais do exterior, mais para estudiosos Não, da lusofonia. não, acho que é uma coisa da história que acho que o Brasil esqueceu um pouco, porque mesmo com a independência do Brasil, Angola sempre teve uma ligação forte com o Brasil. Sim, Até sim. que até teve uma cidade que queria se separar do Portugal e aderir ao Império Brasileiro, só que pá, não deu certo. Isso aí tá no livro. Isso aí tá no livro. Posso até mandar para vocês. Aqui no Brasil tem um grande empreendedor chamado Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que até mandei para o Brito algumas referências. E no livro que tem a biografia dele, fala que, até pelo fato dele ter trabalhado por um traficante de escravos, ele fala que Angola, no livro fala que Angola quis se separar de Portugal, se anexar ao Brasil, Uhum. até porque a elite angolana vinha muito ao Brasil e era uma elite muito Sim, rica e Uhum. queria, para manter o tráfico de escravos, se associar ao Brasil e se separar de Portugal. Só que houve, se não me engano, uma interferência da diplomacia portuguesa, mas também da diplomacia britânica que
já estava fazendo movimento para acabar com o tráfico negreiro. Sim, eram muito ativos os britânicos. Uhum. Uhum. Mas isso não é só antigamente, também recentemente temos uma ilha em São Tomé e Príncipe, agora Guiné-Bissau, que faz parte de Guiné-Bissau, mas eles querem também juntar-se ao Brasil. Eles reconhecem apenas a autoridade do Brasil como se fossem parte do Brasil. Isto já no continente africano. Como? Não Mostrei-se no reconhece? outro dia. Eu esqueci-me do nome. Como é que se chamava a ilha? Não Eles seria chamam- Anabon? Acho que sim. Anabon. Que é se anexar ao Brasil? Sim, sim. Nunca ouvi Isso falar só nessa reconhece história. soberania. É. Isso não sei se o Brasil reconhece como parte do território dele, mas pelo menos a Não, ilha não. reconhece como brasileira. Mas aí eu. Mas essa ilha fica onde? Fica entre a África e o Brasil? No Mesmo onde Atlântico? faz a curva, não, mesmo onde faz a curva, muito pertinho da costa africana já. Chama-se Anabon. Hum, Fica perto de qual país? São Tomé e Príncipe, é o mais perto. Sim, São Tomé e Hum, Príncipe e Nigéria, ao norte. hum. Bom, não sei se anexar o Brasil atualmente é um bom negócio, né? Mas. Epá, Sim. vocês podem dizer que todo o Atlântico vos pertence, pá. Continuidade territorial. Dá uma de chinês. Aham, eu acho que sim, é marcar. É o mar brasileiro, não é? É assim que se terá que chamar. Sim, os Olha, eu chineses, não como conheço. têm o mar da China do Sul, vocês vão ter o mar do Brasil do Leste. Aí está. Essas são novidades que vocês estão me apresentando, né? Eu sei que existe. O pouco que eu sei sobre o tal do direito marítimo, que existe o tal do mar territorial, existe existe um limite entre mares, né? Mas aí eu teria que estudar melhor, né? Mas eu sei que existe essa questão, até por conta do pré-sal no Brasil, existe essa preocupação em relação Uhum. ao nosso mar, né? Bom, até é oportuno o Samuel aqui presente, até porque coincide, graças a Deus, coincide com um tema que nós vamos falar aqui, né? Sobre essa questão das primaveras, né? Bom, vamos. Eu fiz uma pesquisa sobre a Comuna de Paris que eu vou apresentar em breve, né? Você quer Uhum. começar a falar da Revolução dos Cravos, Brito? Você acha que é uma fraude ou não é uma fraude? Pena que o André não está aqui, mas eu combinei com o André o seguinte, que ele vai ouvir o O Sam, programa. o Calma Sam aí, pode dar a tua opinião sobre a Revolução dos Cravos, se calhar. calma. Eu combinei com o André que se ele não viesse a participar, ele mais tarde iria gravar um áudio, poderia gravar aqui no Skype mesmo, e, e aí na edição eu colocaria a opinião dele, né? Mas falando sobre as primaveras, você quer falar, é uma primavera legítima ou é uma primavera é, fake? Uhum. Vai. Bem, por um lado, eu vou só dar uma pequena introdução. Bem, da nossa parte, cá mais a norte, é meio a meio. Por um lado, tem a sua legitimidade, não é? Portugal tinha uma ditadura, e uma ditadura sem vergonha de admitir que era uma ditadura. Portanto, qualquer hipótese de um processo democrático estava bastante afastado de ser possível, porque Salazar, na altura, acreditava que o povo não teria maturidade para decidir o seu destino. Seriam tratados quase como crianças. Se ele foi provado certo ou não, passado 40 anos, isso é bastante discutível, não é? Por isso, pelo que se vê. Mas, por um lado, o povo tinha legitimidade em fazer a revolução. Por outro lado, a revolução foi entregue precisamente às pessoas que deram tudo para fora, não é? E que estavam a ser patrocinadas por potências estrangeiras. Ou seja, Uhum. não posso dizer também que mudámos propriamente para melhor. Foi como Mas nós assim, costumamos dizer, sim. Brito, Uhum, uhum. assim, com todo respeito, mas não havia dentro de. Porque, assim, pelo que eu estudei, aí eu acho que o Samuel pode explicar melhor.
mas já não havia, na lusofonia africana principalmente, algum movimento de independência, como por exemplo Amílcar Cabral em Guiné-Bissau. Também tem nomes em Angola que Uhum. já não Isso, estava o Sam pode saindo falar, então. independência. Bom, no caso de Angola, há dois. No caso de Angola, há um movimento que existe, só que esse movimento é menos popular e é um movimento da elite local. Porque há Uhum. pouco estávamos a brincar da ligação entre Portugal e o Brasil, né? Bom, essa elite que fazia o negócio de escravo, quando, quando Angola passa de entreposto comercial para colônia formalmente, depois da Conferência de Berlim, essa elite local é afastada do poder. Então, é no seio dessa própria elite que começa a surgir os primeiros, a ideia de uma independência, mas de uma independência para eles estarem no poder. Porque você também tem uma outra. Se eu não me engano, tinha em Angola um nome chamado Agostinho dos Santos, alguma coisa assim, não tinha, Samuel? Agostinho Neto, se Não, calhar. Agostinho Neto. Não, mas só que é Agostinho o seguinte: Neto. você se fizer a ligação entre Agostinho Neto e o pessoal que está à volta dele, né? Eles estão todos relacionados a essa elite de comerciantes de Luanda. Tá vendo? Comerciantes de Hum, Luanda e Ambaca, que eram os entrepostos portugueses. E eles eram metade português, metade angolano. uhum, Sim, até porque quando depois dá a luta armada contra os portugueses, você tem duas elites a competir. Uma elite do norte, que são tribalistas, e tens essa elite do MPLA que são relacionadas a essas famílias que eram comerciantes. Se você ver os Santos, os Vandunens, os Andrades, se você ir Eu até fui num relatório do governo de Angola dos anos 1890 a 1880. Você se ir para lá, vais encontrar o nome das mesmas famílias. E hum, mesmo hum, tinha um deputado do Estado Novo que era uma Vandune, ou seja, era parente do Uhum. ex-presidente Eduardo dos Santos. E Então, ao agora é mesmo tempo, Ministro da Justiça em Portugal, a Van Dune, sim. Então, estás a ver, angolana, é uma por espécie isso. de jogo, né? Ao mesmo tempo Uhum. são contra os portugueses, mas os portugueses tentam lhes dar Fazem um parte. lugar no governo para poder lhes cooptar. E hum, quando se dá a independência, você dá conta que havia esse jogo da elite local, porque você tem depois o 27 de maio, que é algum pessoal que quer fazer uma revolução popular contra essa elite local. E eles hum. fazem uma espécie de golpe do Estado. E esse golpe do Estado é reprimido. Então, havia aquele movimento, mas o movimento era um pouco guiado por uma elite desilusionada com o novo estado de ser de colônia. Hum. Então você quer dizer então que isso me lembra um pouco o chamado movimento republicano no Brasil, que o movimento republicano no Brasil, que foi no século XIX, Uhum. não ecoava na população até que em 1889 uma elite fez um golpe de Estado, né? Então, eu acho que é interessante, principalmente depois que eu conheci a comunidade do Duplo Expresso, conheci o Brito, conheci você, Samuel, eu acho que é interessante esse movimento de desconstruir narrativas. Então, você quer dizer que o que teve em Angola, a independência de Angola, talvez de Moçambique, não ecoava nos corações do povo, é isso. Moçambique eu não sei, não tenho a certeza, mas Angola de certeza era um movimento liderado pela elite de Luanda, os que eram a elite comercial antes da Conferência de Berlim, do tempo do tráfico de escravos. Quando passa para a colônia oficial, eles estão fora do negócio e fora da administração. Foi esse o problema. Sim. E Hum, claro que você tinha um segundo componente que era os Bakongos, né? Que tinham o Reino do Congo. E, e eles foram adicionados a Angola em 1910.
e foram reprimidos na Uhum. base do imposto predial que eles não queriam pagar. Então, aquele imposto predial que eles não queriam pagar, foram exilados e eles é que depois criaram a UPA. Uhum. E Então, no caso, a independência, porque aqui no Brasil existe uhum, nós chamamos de entreguismo, a entrega da riqueza nacional e tudo mais. E eu tenho aprendido com o Brito que a Revolução dos Cravos foi puro entreguismo, né? Tanto que a Angola, por exemplo, não houve exatamente uma guerra da independência, né? O, o, aí vai ter que explicar sobre a UNITA, né? Mas Angola mesmo não houve uma guerra pela independência, né? não, a UNITA é aquele camarada que, quando vê que todo mundo está dançando lá de uma gaja bonita, ele também se interessa, pá, tá vendo? Eles não tiveram a iniciativa, juntaram-se a um movimento quando viram que não, afinal é um bom negócio. Ele criou também o gabinete dele. Hum, É por mas isso também que, vai. não, é por isso também que o MPLA não lhes respeita um pouco por causa dessa parte, estás a ver? Eles Hum, sentem, eles dizem que eles são gajos que simplesmente seguiram no trilho que já encontraram. E, hum. Mas o governo português acho que eu posso dizer isso, o governo entreguista português reconheceu de bom grado a Uhum. independência, né? Hum, sim. mas Demasiado depressa, Sim, ou e seja, sem também qualquer porque, estabilidade. porque eles entregaram o poder a esse pessoal que eles já conheciam, que era essa elite de Luanda. Por isso que hum, você vê, eles criaram primeiro o período do governo de transição de 74 a 75. E durante aquele período ficaram a enrolar os outros e criar as condições para transferir o armamento e o poder ao MPLA. E esperar e dar tempo aos cubanos de chegarem. Depois daí, Uhum. estava feito. você falou num ponto que a comunidade do Expresso diz que a libertação do Mandela vem a partir de Angola, porque teve uma batalha, você me corrija, em Angola chamada, acho que é Curto Carnevale, alguma coisa assim. Não, Cuito Cuanavalle. É, isso. Que É, simplesmente a partir dali houve uma ingerência da União Soviética, ingerência americana, teve a questão que implicou na independência de Namíbia, e aí, dentro dessa batalha, a União Soviética forçou a libertação do Mandela. parece que foi um pouco ao contrário. Foi um pouco ao contrário. Porque o que é que aconteceu? O que é que sucedeu? Quando teve a independência de Angola, a União Soviética tem a ideia de utilizar Angola como uma base para atacar a África do Sul, né? Bom, este é o plano geral. Agora, no plano específico do Cuito Cuanavalle, a história oficial do governo angolano é que foi uma vitória angolana, mas eu quando vejo o desenrolar da operação militar, eu não consigo acreditar nisso, porque veja, eh, o- as Forças Armadas angolanas atacaram uma base da UNITA próximo da fronteira com a Namíbia, né? O ataque foi travado no rio, me passa o nome do rio, mas enfim, o ataque foi travado no rio pelos sul-africanos e pela UNITA, e depois os sul-africanos e a UNITA perseguiram as Forças Armadas angolanas até a sua base no Cuito Cuanavalle, numa distância de 350 quilômetros. E depois daí os sul-africanos tiveram a ideia de que não, vamos destruir a base aérea por completo para forçar os cubanos a retirarem os MiGs do sul de Angola e levar para o centro. E não conseguiram esse objetivo, mas se você vê, você ataca, é travado, recua e depois é exposto num estado de sítio durante 6 meses, não me parece uma vitória, sabe? Então, acho que foi mais uma derrota angolana. Hum, é, aí são narrativas diferentes, né? Porque pelo que se diz,
Bom, primeiro aí tem que saber por que a União Soviética foi para Angola, né? Não sei se foi para Uhum, fazer disputa com os exatamente. Estados Unidos, né? Mas a União Soviética foi depois que teve a independência angolana, né? Não, os cubanos chegaram antes da independência. Já em 62 ou 3, o Che Guevara estava em Angola, foi para o Ok. Congo Esteve? sim, mesmo em 73 tinha armamento pesado soviético no Congo para ser usado em Angola. Então eles já estavam envolvidos no processo todo desde os anos 60. Ok, eu não sabia disso, por acaso. Mas aí Mas uma coisa não está muito clara. Sim. O... Aí, a partir daí, como é que eu posso dizer? Então já havia um movimento de independência de Angola antes mesmo do governo entreguista de Portugal fazer a Sim, entrega. É isso. sim, sim. Você primeiro tinhas. A história até começa um pouco antes, né? Porque você tinha em Portugal um movimento para republicano, né? Uhum. Então, Uhum. uma das pessoas ligadas a esse movimento é exilado em Angola. Em Angola ele É faz sério. amizade com a elite local e, e dá umas dessas ideias republicanas e depois, desde os anos 1910 até 1940, você tens polêmicas entre o governo e diferentes tipos, chamam de Liga Nacional Africana, né? Mas quando você vê a Liga Nacional Africana são sempre as mesmas famílias de Luanda. Então, Uhum. esses depois é que criaram o movimento de independência nos anos 60. E depois os russos vieram se adicionar a isso, e os cubanos. É como o Brito Uhum. disse, né? Você sempre, para você ter uma ingerência estrangeira desse tipo, você tem que ter aspirações legítimas locais, às quais são adicionados os interesses de fora. E, Uhum. e olha que tem dois exemplos um pouco mais antigos. Estás a ver a Argentina. A Argentina, antes de ter a independência, antes de conquistar a sua independência contra a Espanha, eles resistiram a uma invasão inglesa. E parece que os ingleses viram que não, nós atacando diretamente a Argentina nós perdemos, então vamos fomentar a independência neles. E até há quem diz que é o Sucre, né? Sucre, o herói da independência da América Latina, era um agente inglês. É o que os espanhóis dizem. Uhum. É, mas então, pelo que se nota, a conclusão que eu tenho, porque assim, tem coisas que eu só vou aprender mesmo depois que eu ver a gravação, porque realmente é muita informação nova mas então eu posso concluir que havia uma disputa de território na África entre União Soviética e Estados Unidos, então. Sim, havia. Porque para a União Soviética, eles estavam interessados no petróleo, nos recursos naturais, e para os americanos, eles tinham interesse em Cabinda, eles tinham investido quase 300 milhões de dólares na altura para explorar petróleo, Uhum. e os sul-africanos, eles tinham um interesse defensivo, porque eles não queriam ter guerra em seu território, preferiam lutar em Angola, em Moçambique ou na Rodésia. Hum, Por isso, então, então você pode dizer que a elite angolana chamou os cubanos, você pode dizer isso? Chamou os soviéticos por tabela? hum, não diretamente, porque muitos deles estudaram em Portugal, né? Na casa do estudante do Império e esse tipo de sítios. E aí já eram sítios que eram, acho que, infiltrados pela União Soviética. Acho que o Brito tem mais Hum, informação sobre isso, porque Uhum. a União Soviética tinha um programa de proselitismo muito forte na altura, né? Que eu acho hum, que tem a ver com a questão da Segunda Guerra, porque vê, na Segunda Guerra, depois da guerra, todos os países envolvidos tiveram um pequeno baby boom, né? Depois uhum, daquele horror, todas as pessoas queriam esquecer do horror e ter filhos, ter famílias grandes. Mas a União Soviética foi o único país que não teve isso. Tiveram uma fome grande logo depois da guerra e a população Uhum. contraiu. Então, para a União Soviética poder, digamos, conquistar.
o seu lugar no mundo como um império, eles não podem usar suas próprias tropas. Então, se eles conseguem ideologicamente fomentar luta dentro dos países que são colônias do países europeus, eles podem fomentar guerras as quais que podem servir os seus interesses. Então, eu acho que é daí que surge, né, essa ofensiva ideológica. Mas vamos então voltar para Portugal, então. Brito, como é a narrativa que se diz da Revolução dos Cravos é que se diz, já conversei isso com você, que se diz que os soldados portugueses viram a dor do colonialismo, resolveu simplesmente reformar Portugal e deixar que cada povo tenha a sua soberania, siga seu caminho, porque o colonialismo é opressor. Pelo visto, você discorda dessa narrativa, assim como você procurou me provar sobre. Há três aspectos. Vai. O primeiro aspecto é que, primeiro, o governo, o Estado Novo na altura, perdeu o coração do povo, ao fim e ao cabo. Ou seja, a batalha cultural, na altura, já não estava, os corações não estavam do lado do governo português, estavam mais do lado dos franceses e dos comunistas, que prometiam liberdade, democracia, direitos humanos, todas as bandeiras que são corretas e justas, sim, mas contudo um bocado desvirtuadas, não é? Porque qualquer um pode prometer a democracia, direitos humanos e justiça, mas depois completamente usar isso para outro lado, que foi o que se viu, porque quem estava a promover isso eram os partidos comunistas mais stalinistas que Stalin, na altura. Mas não foi só isso. Temos que ver o lado do exército, e o exército tinha duas partes, a parte colonial e a parte que realmente estava em Portugal. Quem fez o revolta, quem fez o golpe de Estado, foi quem estava em Portugal. E temos que ver quem é que fez a revolta lá dentro. Foi mesmo as pessoas de artilharia, foram os capitães de Abril. E porquê os capitães e não os majores, ou os tenentes-coronéis, ou os coronéis? Isso a pessoa tem que perguntar. O que aconteceu para revoltar essa classe, ao fim e ao cabo, foi a recusa do governo em promover os capitães a major. Porque na altura, como havia a guerra em curso, com acho que acho que eram mais de 100 mil militares que estavam no exército na altura, faziam mais falta ter capitães do que ter majores. Então o governo decidiu não promover ninguém durante vários anos, a nível de capitães para major. Esse grupo de capitães que se revoltou, a ideia inicial deles ao marchar até Lisboa era fazer o governo desbloquear a promoção de capitão para major. Foi uma questão puramente monetária aí. E depois estalou, porque foi utilizada naturalmente pelo partido adversário em Portugal, que eram os comunistas. Depois, do outro lado, em Angola, por exemplo, nós temos que ver que a guerra já se tinha tornado como é que eu ia dizer, uma situação desagradável, mas por outro lado começou-se a tirar benefício da guerra. Porquê? Porque a guerra também era uma forma de fazer com que muita gente de Portugal se fosse estabelecer em Angola, o mais depressa possível. E esse era o objetivo que tinha o governo na altura. E quando uma pessoa vai do exército, as mulheres não eram permitidas ir, então havia muito o processo dos portugueses ficarem lá estabelecidos. Ou seja, do mal menor tirou-se algum interesse para o governo na altura. O que é que aconteceu? O governo em si queria manter a guerra também, a certa altura, porque eram pequenas guerrilhas isoladas, mas nunca teriam o potencial bélico para passar por cima do exército português. Os generais que estavam em Angola também não estavam muito satisfeitos com esta situação de guerra permanente. Ou seja, quando eles ouvem notícia de revolução em Portugal, em que o governo anterior cai, o que é que o general, neste caso Spínola, pensa? Que vai ser desta altura que podem finalmente avançar fora das fronteiras de Angola, ir para o Congo e aniquilar por completo a guerrilha que estava a acontecer. Portanto, o próprio exército em Angola pensava muito na perspectiva de poder agora terminar a guerra conquistando outra parte adversária, não insistir e nunca abandonar o território. Ou seja, as pessoas fizeram a revolução com ideias muito diferentes do que é que ia acontecer. Porque no fim, nem uma coisa, nem a outra, e aconteceu outra completamente diferente.
Hum, É, e- vai. Brito, eu acho que só que essa questão de os portugueses se implantarem em Angola, eu não sou contra, mas tipo, é a princípio. Mas o problema é que a longo prazo isso iria desembocar de novo em uma crise, porque sabe, tem esse professor francês, o Bernard Runner. Ele tem um livro sobre separatismos e integração, em que ele faz uma análise sistemática dos movimentos de separatismo no mundo. Ok. E um dos fatores que fomenta o separatismo é o ingresso de uma população, a imigração em massa de uma população diferente dentro de um espaço e eles ocuparem esse espaço, né? Uhum. Claro que ele faz de diferentes países, mas tem uma relação estatística clara entre esse influxo e a criação desses movimentos separatistas. E isso foi uma parte do problema em Angola, porque Uhum. você tinha uma utilização da terra de modo tradicional, e quando chegam os colonos portugueses e tomam as terras para fazer agricultura industrial, Uhum. Uma então cria industrialização esse muito rápida. descontentamento. Sim, você cria esse descontentamento no norte. Então, no norte você tinha um descontentamento por causa das terras, e em Luanda Foi. tinha um descontentamento por causa do lugar no governo. Então, bom, podia ser diferente, né? Mas Sim, sim, sim. O Norte foi realmente a ainda parte podia mais dizer que terrível da guerra. sim, podia ter uma guerra mais terrível depois de 5 ou 10 anos, por causa da questão demográfica. Sim, 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 sim. É trocar um conflito por outro. Por isso, isto vai sempre dar porcaria. Já sabe. Exatamente. Uhum. Realmente as informações que eu vejo são novas e vale a pena ouvir de novo até para assimilar, até porque tem coisas que vocês falam que eu preciso ouvir cada vez mais para aprender, né? Mas pelo que eu entendi, em Portugal, como estava tendo um conflito em Portugal, os soldados que estavam nas colônias foram para Portugal para fazer uma ocupação. Acho que eu posso dizer isso, para também fazer disputa política. Pelo menos foi o que eu entendi, né? É uma colonização, ao fim e ao cabo. É colonizar um território. Essa era a intenção, muito expressa do governo na altura. Por isso, o Ma- Salazar ficou conhecido por dizer para Angola depressa e em força. Isso foi a partir não, da década de 50. sim, O lema dele. mas você me deu a entender que quando houve, estourou a Revolução dos Cravos em Portugal, de soldados que não soldados que não estavam nas colônias por conta da instabilidade política, você me deu a entender que o que estavam nas colônias acabou indo para Portugal de novo. Tiveram que voltar, sim. Voltou toda a gente. Eu, por acaso, o meu pai ficou, mas porque era angolano, ao fim e ao cabo. Houve essa opção. E ainda ficou depois na parte da guerra. Já sem Portugal como adversário. Depois houve depois a guerra entre o MPLA e a UNITA e a Frelimo, não é verdade? Não. Não, Sim, Frelimo era de não, Moçambique. Frill não. Não, não. MPLA, UNITA e a É o FNLA foi terceiro. destruída em 77, então não deixou de Ok, existir. sim. Lembrava-me que havia um terceiro à luta, sim. Mas Portugal, a partir do momento em que o governo cai e que se assinar o Tratado de Alvor, as tropas saem imediatamente e reverte-se por completo tudo o que se pode. E em Portugal continua a luta. A luta durou mais de um ano em Mas Portugal. Uhum. é isso que eu ia perguntar, se houve uma disputa política entre os Houve, próprios houve. militares. Houve depois o Partido Comunista era o partido dominante e queria avançar para o verdadeiro comunismo, ao fim e ao cabo. Comunismo completo, como se na União Soviética. O que era um Hum, grande choque em Portugal, porque é uma terra muito conservadora, ainda é uhum. hoje em dia, ao fim e ao cabo, muito pouco educada politicamente, ou seja, nunca souberam o que é a decisão política, ao fim e ao cabo. Deixa eu fazer uma E, pergunta, Brito. hum, Portugal, ainda no período Salazar, era ligado à OTAN? sim, foi um dos membros fundadores. Ah, Sem Portugal não existiria a OTAN.
Por isso. Então, porque o que eu sei é que na Constituição de Portugal existe um capítulo sobre depois eles tiraram, mas que... Ainda lá está, ainda lá está. Esse mesmo, Ah, transicionar para o comunismo. É uma é, república socialista a transicionar primeiro para o socialismo e depois para o comunismo. Ainda lá está isso. Ainda não conseguimos tirar. Por isso. é porque o Rômulo disse que tirou. O Rômulo falou que Ah, tirou, mas o tirou não? ainda Então, lá está, ainda lá está. Quer dizer que tá. estamos a transicionar para o comunismo. Aquilo foi feito à força de armas, atenção. É, O exército deles, a milícia, cá fora no Parlamento, com armas e com fogo, e que não deixava os deputados saírem enquanto eles não assinassem aquela Constituição. é porque você me dá a entender que pelo que você me dá a entender, até por conta da aliança com a OTAN, você me dá a entender que houve uma disputa política dentro da Revolução dos Cravos, mas talvez por influência americana, a parte que queria a transição para o comunismo foi abafada. É isso ou não? Exatamente. Nisso foi a única coisa que Mário Soares esteve bem, o fundador do Partido Socialista, é que se encontrou com Henry Kissinger, que na altura estava ligado à CIA, não é? E ao Departamento de Estado, e que deu a garantia que não iria virar para o comunismo, porque senão os Estados Unidos iriam interferir militarmente, ou deixar primeiro ir abaixo. E Kissinger não acreditou, achou que ele iria falhar por completo, mas deu apoio a um socialista na altura, o que também foi uma coisa bastante estranha. E Mário Soares era muito bom a enganar todo mundo, e conseguiu até enganou mesmo toda a gente. Então ficámos assim com uma espécie de socialismo capitalista, ou seja, que nem agrada nem a gregos nem a troianos, mas ainda vai para o caminho do comunismo, mas depois também é muito corrupto, né? Deu o poder de volta a duas famílias que tinham sido abafadas antes do Estado Novo, voltaram agora para governar Portugal. Por isso, Uhum. ele conseguiu enganar toda a gente. Ele enganou as pessoas em Angola, enganou as pessoas em Portugal, conseguiu enganar os macaenses, os chineses de Macau, que nem sei como é que não o mataram depois disso. Por isso. Ele conseguiu trair os americanos, porque começou a negociar depois com os russos também. Ou seja, o homem era incrível. Mas foi ele o que impediu que Portugal desabafasse de uma situação de guerra civil dentro já da Europa. Se não me engano, em 1986 ele era o presidente de Portugal. E Sim, ele sim, que sim. foi responsável para levar Portugal para a União Europeia. Na época, a Sim. comunidade, se não me engano, o nome era Comunidade Econômica da Europa. Uma CEE, coisa assim. exatamente, CEE. Comunidade Económica Exclusiva. E Hum, nós não tivemos uma revolução, nós tivemos duas revoluções, pelo menos, uma em 74 e uma em 75. Portanto, sim. em 74 dá-se aquela revolução mais atrapalhada, em que uma pessoa não sabe muito bem o que aconteceu e depois virou tudo ao contrário. Em Virou, 75, virou trilha sonora da música Vila Morena. em Aliás, 75, aliás, é uma música muito bonita, vai. sim, em 75 os soviéticos finalmente decidem armar os comunistas em Portugal para dominarem os adversários. E então aí dá-se um cenário de guerra civil verdadeira, mas também só durou 2 dias. Porque os comandos, na altura, que não interviram na primeira revolução, mas viram agora a segunda a vir, foram muito rápidos e eliminaram por completo, com uma violência mesmo forte, as partes do exército que se opunham, que eram já do lado comunista. E isso foi tão rápido que a parte adversária, comunista neste caso, ficou completamente desmoralizada e deixou as armas. E pronto, e aí pode-se realmente começar a negociar em uma via democrática, sem guerra civil. Hum, Foi a única coisa que é, nos... porque assim, você contrapõe a narrativa que pelo menos que se conta aqui, se diz que Portugal, já acontece para você, que Portugal, depois da Revolução dos Escravos, virou outro país, a União Europeia virou outro país, né? E parece que Portugal, que era um país que exportava imigrante no século XX, virou um país que
que foi para o progresso, que até os brasileiros, os angolanos querem morar, né? Você contesta essa narrativa até pelo. Você Uhum, contesta essa narrativa até. Porque você disse que Portugal foi totalmente absorvido pela Europa e uhum. foi Os absorvido pelo portugueses, continente. sim. Os portugueses não sabem que Portugal, que Brasil e Angola falam português quase. Ou seja, foi durante, eu diria, Não, 30 anos, ninguém falou disso. E esqueceram-se por completas ligações. E só sou eu à Europa. isso foi censurado na escola? Nem sequer se fala. Ou seja, Olha, fala-se muito pouco ou nada. Isso. eu vou sair só uns 2 minutos para não interferir com o áudio, é? Volto já daqui a pouco. Ok. Ok. Durante a escola, Samuel, tu peraí, falas nada. Sim, sim. vai. Eu queria falar com ele que era só ele ligar de novo, mas acho que ele sabe. Fala, Brito. Pronto, quem cresce em Portugal fala muito pouco ou quase nada do Brasil ou de Angola. Fala-se um pouco do século XV, mas isso já foi há 500 anos atrás, não é? E fica Mas quase assim, por aí. então você não aprendeu na escola que porque nas escolas tem essa coisa de estudar talvez os países e você não houve esse aprendizado Não. que em Portugal tinha países que falavam português? Quase parece que foi por acaso. Uma pessoa Hum, esquece realmente a ligação que teve com. Fala só do século XV, ao fim e ao cabo. Os portugueses pensam que no século XV esses outros países aprenderam português e depois não houve mais ligação nenhuma connosco. Terminou aí. aí realmente. E o que me surpreendeu, o que você me falou, é que que é mais comum que nesses 40 anos, 44 anos, 45, é mais comum os partidos de esquerda, que você está falando que agora está surgindo partido de direita em Portugal. Então, talvez essa é uma das consequências da Revolução dos Cravos, né? Foi só agora, foi só este ano, ou melhor, este mês passado, que após 44 anos se teve um partido que não era de esquerda. Por acaso até foram dois, ok. Um e meio, diria eu. Porque um deles nem é carne nem é peixe. Mas Hum, foi um choque muito grande, um trauma. Então qualquer partido que não fosse socialista e de esquerda assumida por completo, nem sequer seria aceito no Parlamento. Isso é mesmo. hum, E como tal, a história também foi completamente ignorada, a tradição, por enquanto. Por isso, a parte religiosa também foi muito removida da cabeça das pessoas. Portanto, é o caminho para o comunismo, ao fim e ao cabo. embora tinha partidos comunistas que não era tão comunista, né? Tanto que a Geringonça veio para combater a Isso é, austeridade em Portugal, né? isso é o Partido Socialista, não é? Por isso, Hum, é impossível debater com alguém de um Partido Socialista porque eles defendem tudo e ao mesmo tempo defendem nada. Por isso, não, sim, porque o Wellington Calazans, da comunidade Duplo Expresso, diz que em Portugal, não só Portugal, mas na Europa como um todo, havia partidos ditos de esquerda que fizeram um serviço sujo da finança, né? Talvez aí se mas, inscreve o Partido Socialista, né? sim, 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 sim. É um partido, são partidos interesseiros. Quem domina Portugal são dois partidos, ambos de esquerda, ambos socialistas. A única diferença é que um chama-se Partido Socialista e o outro chama-se Partido Socialista Democrático. E, uh, e pronto. E juntos eles dominam 90% do Parlamento. Ou seja, Hum, eles decidem tudo, ao fim e ao cabo, e já vêm com muitos vícios, não é? Porque não há exatamente uma rotação de poder. hum, E como tal, também o peso deles na comunicação social é muito grande. E eles têm, inclusive, o poder de suspender programas da televisão pública que os critiquem antes das eleições, já para, hum, já para evitar que as pessoas comecem a ver outros partidos. hum. A Mas, única coisa. Uhum.
Pode falar. A única coisa boa é que o Partido Socialista pertence a uma família e o Partido Socialista Democrático pertence a outra. E, ocasionalmente eles opõem-se uns aos outros para ver quem é que tem mais poder ou quem é que faz mais dinheiro. E pronto, a nossa oposição resumia-se muito a isso, a essas lutas de poder, para ver quem é que ia desta vez dominar o governo. E geralmente era uma luta de cavalheiros, ou seja, num mandato era o PS, no outro mandato seria o PSD. E andavam sempre assim a rodar. Ei, Fábio. Oi, André, Ah, tudo bem? Tudo jóia? Tudo. Olá, André. Tudo jóia, Brito? tudo bom. Já E aqui está o começamos, não, né? Brito. Aqui está. Já, 45 minutos. Tá. Aqui está o Brito, que deve estar na Alemanha, que eu não perguntei. Sim, O está na Alemanha. Samuel, que está em Angola. E eu e o André, Vai, que estamos no Samuel. Brasil. Olá, Brito. Olá, André. Estamos aí. Então, o triângulo. Como é que tá o assunto hoje? A gente está falando sobre primaveras. As chamadas Sobre primaveras primaveras. no mundo, né? Exatamente. E a gente tem conversado, mas eu quero avisar uma coisa a vocês. Se eu chamar vocês para fazer o programa, vocês podem. Eu não consegui contato com vocês, vocês podem ir no grupo Diplomacia no Skype e vocês mesmo fazerem a ligação, vamos dizer assim. Beleza. Eu não preciso ficar constantemente chamando Em vocês. que condição tá a conversa? Faz um pequeno resumo aí para mim. A gente tá falando. Que barulho é esse? Desculpa, tá passando um carro aqui ao lado. Tá. Você mora em Luanda, Samuel? Sim, eu moro em Luanda. De momento não estou em Luanda, estou em missão de serviço na Arábia Saudita. Mas eu moro em Luanda. Mas a gente tem falado sobre a questão da Revolução dos Cravos, a questão da primavera em Angola, embora eu não tenha concluído, porque eu tenho que falar com o Samuel sobre uma guerra que o Wellington Calazans fala, que é uma guerra que teve em Angola no início dos anos 2000, né? Seria interessante falarmos posteriormente, né? Mas Sim, o que nós temos falado sobre a Revolução dos Cravos é que contrapõe a narrativa que nós recebemos, porque acho que o Brito pode resumir a Revolução dos Cravos, né, Brito? Por André. Sim, connosco correu tudo mal. Por isso. E acho que foi esse o resumo. Ainda estamos a tentar recuperar. Sim, o que eu sei é o seguinte. Tem uma história aqui do Brasil, até a Joana está aqui do meu lado, minha filha, que ela esses dias estava mostrando as duas versões da música do Chico sobre a Revolução dos Cravos, né? Que é Tanto Mar. Uma música muito bonita, não sei se todo mundo aí conhece, mas ela tem duas versões. Na primeira versão, ela é uma versão felicitando Portugal pela Revolução, e na segunda ele já bota em xeque o pós-revolução, né? O momento da constituição do governo de transição. Exato. Então, inclusive, alguns portugueses não gostaram quando ele fez a segunda versão, mas efetivamente tinha essa sensação. E chegaram notícias de que depois da Revolução havia um golpe, a tomada de poder ali na hora da construção do governo de transição não foi democrática, né? E aí, mas ainda a Revolução dos Cravos, como simbólico da Revolução, aquele momento, ela é muito presente aqui na memória da esquerda brasileira como um sopro de liberdade para Portugal. E eu acho assim. Sim, eu concordo. E foi muito desejada, ao fim e ao cabo. Havia-se uma ditadura, né? Ou seja, a transição para uma democracia era muito desejada por toda a população. Diria 95%. A forma como depois foi colocada, acho que foi a ilusão caiu muito depressa,
logo após os primeiros meses, quando se viu que a ideia não era ter um governo democrático, mas sim ter uma ditadura, desta vez do proletariado, por completo. Ou seja, todas aquelas promessas que tinham feito, num país que não tinha tradição de comunismo, não é? Ao fim e ao cabo, foi um grande choque. E aí tivemos muito perto de uma guerra civil inteira. Sim. Foi também muito difícil conseguir evitar isso. Eu não conheço, mas o que eu tenho de informação é que houve, inclusive, nos revoltosos lá, né, houve uma reação ao trabalho que eles tinham feito na África. Quer dizer, as lutas de liberação dos países africanos que estavam sobre o governo de Portugal, né, eles acabaram marcando esse momento. Ok. Sim, pode falar. Estou tentando falar o que a gente conhece dessa história, né? E que isso marcou os revoltosos que, quando voltam para Portugal, entendem que Portugal não pode mais viver sob uma ditadura daquele modelo, porque tinham visto o processo da liberdade na África. Muito embora todos esses processos sempre tenham um dedo americano, o Fábio falava isso, que ele teve um interesse imperialista americano, mas na libertação dos escravos no Brasil, no mundo inteiro, teve interesse imperialista da Inglaterra. Isso não quer dizer que não tem uma revolução aí fundamental, né? Verdadeira, sim, verdadeira. E para Portugal, intelectualmente, também tinha já com o general Spínola, né? Porque antes da Revolução dos Escravos, o Spínola escreve um livro, Portugal e o Futuro. Então, ele diz que não, a guerra é descabida no ritmo que vai e que Portugal tem que pensar estrategicamente como pode garantir a sua independência. Fábio, consegues tirar a música por um bocadinho? Está a criar aqui dificuldades a ouvir? Tudo bem, vou diminuir um pouco. Tá ouvindo agora? Ok. É que assim, quando o Sam falava, estava a haver uma interrupção muito grande. É que estou ouvindo uma rádio. Desculpa, Sam, podes repetir? Vai. Sim, e além da questão do colonialismo, também tem a questão de os portugueses também estão a pensar em como manter a independência do país diante das grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética. E o Spínola, ele vê isso claramente dizendo que não, mesmo que nós ganhamos a guerra, não podemos ganhar a guerra, ou Portugal ganhar a guerra, não pode ser só uma vitória militar, mas também tem que ser política. As colônias têm que receber o direito de voto para decidirem se querem fazer parte do Portugal numa confederação ou se querem continuar, ou se querem ser independentes. Então, aí eu acho que se nós em Angola vamos votar, então os portugueses também têm que votar para o seu destino. Então, mesmo dentro, digamos, do lado que seria o eleitorado natural do Estado Novo, né? Digamos, o nacionalista de direita, também as pessoas já estavam passadas com esse tipo de regime. Queriam mesmo, então, que existe uma votação. Toda a gente queria, ao fim e ao cabo, acabar com o Estado Novo e começar outro sistema. Sim. Isso era uma unanimidade, tanto que, apesar de ter tido a revolução, ela não foi uma revolução sangrenta, teve uma adesão, acho que muito grande, assim, né? Foi mais ou menos. No sentido de chegada. Não, eu falo do ato, né? Sim. Os portugueses ficaram muito acalmados, ao fim e ao cabo. O Estado Novo foi muito bom. Temos que recordar o que é que vinha antes do Estado Novo, que foi a morte do rei, e depois de matarem o rei, os republicanos, junto com a maçonaria, sem qualquer ironia, impõem o republicanismo à força, ou seja, as elites impõem contra o povo e dá-se um cenário de guerra civil, em que matavam centenas de pessoas a cada semana que se revoltavam. E Portugal estava em muito mau estado. Ou seja, quando aparece o exército a fazer um golpe de Estado para interromper toda essa guerra e à força parar a guerra, eles têm que decidir o que é que vai acontecer a seguir. E ficam com muito medo, tanto o exército como o povo, de voltar a ter um sistema de partidos, o republicanismo. É isso que faz, então, que se decida, o povo também é envolvido, em ter um único partido, que é o Partido do Estado Novo, que era a União Nacional. Agora, isso acontece porque o povo tinha medo da guerra. E, entretanto, o povo vê o que é que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, vê a destruição da Europa na Segunda Guerra Mundial
e Portugal Sim. sempre a escapar porque abolia qualquer outro tipo de movimento mais revolucionário de acontecer lá. E as pessoas Sim. tinham muito medo do que é que vinha da Europa, que era o nacional-socialismo, não é verdade? Tinhas Sim. o social-stalinismo e tu vias a destruição que estava a causar, as pessoas a lutarem, os bombardeamentos, as mortes, as perseguições religiosas, e os portugueses não queriam isso. Essa geração conformou-se, ao fim e ao cabo, a viver assim, porque tinham muito medo do que viam lá fora, ao mesmo lado, não é? Sim. Quando chegamos à década de 50 e à década de 60, principalmente, a classe portuguesa já estava mais educada, já podia ir à universidade, já havia mais o que acontecia na Europa, já havia os regimes parlamentares até a funcionarem, com algum sucesso, e dá-se essa noção de revolta. Nós não queremos ter agora este sistema, nós queremos ter um parlamento, nós queremos ter um partido, ou vários partidos. Quer dizer, já é outra geração criada sob outras condições, Uhum. né? Então, Já não passou por guerra. Sim. Essas coisas definem muito o espírito do povo, mas eu acho, sim, e eu gostaria de ouvir vocês aí, e depois queria ouvir um pouquinho também da história de Angola, que a nós interessa muito, porque Angola é a nossa irmã do outro lado do Atlântico, né? Aqui no Brasil, as pessoas acham que olham pro Atlântico e estão vendo a Europa do outro lado, mas do outro lado tá Angola, né? Então, tá a África e especificamente aqui na situação em que a gente está, Angola. E aqui todos os negros, a maioria, né, dos afrodescendentes, são descendentes de povos bantus e especialmente vindos aí de Angola, né? Os quimbundos e outras etnias que vieram massivamente para o Brasil, né? Não esqueça os Kikongos. Não esqueça os Bakongos. Dos porque Bakongos. Não, tem, se eu fosse falar aqui, teria Benguela, uma série de etnias, né? Vieram também Yorubás, mas os Yorubás que estão mais para cima, eles na verdade aparecem muito no Brasil porque são os últimos a vir, mas o que influenciou mesmo a cultura brasileira são isso que se convencionou chamar de bantus, né? Da etnia de língua banta. Mas assim, eu queria ver assim, o que a gente interessa a Portugal é entender se houve uma virada, mesmo com toda a dificuldade que a gente tem para colocar em relação à Revolução dos Cravos, se isso mudou a leitura política de Portugal, porque eu não imagino Portugal adotando um regime nazifascista novamente, ou integralista, como o Brasil está fazendo nesse momento, assim, esse retrocesso, que não é um retrocesso porque ele já estava aí, as possibilidades disso que aconteceu no Brasil acontecerem já estavam dadas, mas o Brasil assume de novo um governo machista, xenófobo contra africanos, não é xenófobo contra americanos, mas é contra africanos, contra árabes, um governo que é contra a população LGBT, contra direitos humanos, manifestamente contra direitos humanos, contra a democracia. Agora a gente está tendo um problema no partido do governo e a proposição de alguns membros do partido, inclusive de filhos do presidente, é o fechamento do STF, que está tendo agora também a votação de um habeas corpus que pode liberar o Lula, que está preso antes de trânsito em julgado. Então, quer dizer, a gente está numa quadra da história do país, assim, na segunda década desse século, que parece que nós voltamos à década de 20 ou à década de 50, 60 do século passado. E eu não vejo Portugal com essa possibilidade, mas também posso estar enganado. Por aqui é tudo muito sossegado. Ou seja, não... fez-se muito barulho, mas não duvido que alguma coisa vá mudar tão cedo. Aqui em Angola nós não temos essa tradição. Tem uma tradição autoritária, né? Que o MPLA tem sempre dentro deles, mesmo que eles mudam de candidato, né? Mas eu acho que é um pouco devido às paranoias que eles têm, porque a origem, sim, porque a Revolução dos Cravos, né? Para nós em Angola foi uma surpresa total. Porque Angola, pelo menos para os portugueses, a guerra estava ganha. Sim. Estava ganha tanto no lado militar, porque não tinha só uma guerra, você tinha duas guerras em paralelo.
No norte você tinha os nobres do Reino do Congo, né, que foi dissolvido em 1910, que fizeram uma revolução, uma revolta popular dos Bakongos, tribalistas, né? Sim. Da tribo deles, dos Bakongos. E no centro, em Luanda, você tinha uma revolta da elite local de Luanda, que eram as famílias que estavam ligadas ao antigo comércio de escravo e ao antigo comércio que tinha antes da Conferência de Então, Berlim. eu preciso fazer essa ressalva, André, porque a gente Ah. tem conversado que em Angola. Vocês estão me ouvindo? Sim, estou. Não, então sim. Tá. A gente precisa fazer essa ressalva porque a gente estava conversando no início que se diz que existe um entendimento que o governo da Revolução dos Cravos fez um entreguismo, pelo menos facilitou a independência, e aí eu perguntei o seguinte: vem cá, mas não havia um movimento já de independência, como o Amílcar Cabral, o Agostinho Neto, né? Eu falei Agostinho Santos, e aí foi dito aqui que o que teve na África entre esses pensadores, o Samuel disse que é ligado a uma elite que queria fazer uma independência para chamar de sua. Então é importante fazer essa ressalva. Como foi a nossa, né? É, Como foi sim. a Há um independência tema do aí. Brasil. Há um tema que se repete, numa variação sobre o mesmo tema. Exatamente. Mas, por favor, Samuel, queria ouvir você aí terminar. Sim, sim. Então, em Angola, Portugal vence a guerra militarmente contra Sim. essa elite do Reino do Congo, né? Militarmente eles já não têm expressão. Contra a elite de Luanda, militarmente eles vencem e politicamente eles vencem também porque essa elite consegue concessões políticas. Tem 2 deputados que eram Vandunen que estavam no Parlamento do Estado Novo. Então, quando surge a Revolução dos Escravos é uma surpresa para todo mundo. Então, uma surpresa para todo mundo e Portugal depois decide entregar o poder às pessoas que eles conhecem, que é essa elite de Luanda. E também não entrega a elite do Reino do Congo porque eles fizeram um massacre em 1961. Eles mataram civis, homens, mulheres, crianças, tanto negros como brancos. Sim. Sim, então, desde aí eles eram conotados como terroristas. Conotado não, eram terroristas porque massacraram civis. Então, por isso que o Portugal entrega a independência a essa elite de Luanda. E essa elite de Luanda, como é um poder elitista, no sentido que eles são a elite, então qualquer tipo de expressão assim, de revolução popular para eles é mortal. Então eles reprimem. Reprimiram uma vez em 77, né? Reprimiram uma vez em 77 em 77 e o problema deles com a UNITA é mesmo quem vai ser o líder do país. Próximo. O próximo, sim. Então não é que eles tenham uma ideologia repressiva ideologicamente, mas porque eles querem ser o poder. Sim. É pragmático, né? Ser uma violência pragmática. Mas me explica o seguinte, quando você fala dessa questão, quer dizer, aí depois vem a luta, vem a guerra civil, que vai ficar até quando aí? Como é que é a relação aí? A guerra civil continua até 2002. Sim. E aí se estabelece... A guerra civil... Um momento, só vou ter que desligar. Então, só me pedir meu documento aqui. Desculpa, só. Tá certo. Eu tô achando esses programas maravilhosos, viu, Fábio e Brito? Porque a gente tá fazendo uma triangulação interessante. Esse especialmente, que a gente tá falando de Portugal, Angola, né, com a expressão africana do colonialismo português, e Brasil, que é outra expressão latino-americana do colonialismo português, e com tudo que isso significa. Que legal, né, fazer essa conversa desse jeito, né? E comparar. Sim. É muito interessante.
acho que nós podemos reeditar essa conversa até como um tema de mais fôlego, sabe? Assim, para a gente pegar aspectos da história, né? Porque também teve uma tentativa de colonialismo brasileiro sobre Angola. Existia um partido angolano no Brasil, que era um partido que queria essa eu não sabia. anexar Angola Sim, a gente tem falado sobre isso no início do programa. Muito interessante essa conversa. Os recrutos estavam lá, não é? Portanto, era para aproveitar. Sim. Bom, vamos Muito falar. Eu queria aproveitar aqui um tempinho, gente, porque eu vou ter nesse horário, depois tem que falar isso com vocês. É o horário que eu tenho reunião no escritório, é reunião da semana para a semana que vem, né? Então, daqui a pouco eu tenho que subir. Mas eu queria deixar um relato meu sobre essa questão das primaveras. Uhum. Por quê? Porque eu acabei não ouvindo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Vai ser rápido. Dá pra gente gravar 2 horas mais cedo, Brito, ou não? Por mim, 2 horas mais cedo até daria. É a hora do almoço, mais ou menos, aqui. Isso também depois é perguntar ao Sam. Também, né? Como é que corre com ele, né? Sim, 2 horas mais cedo pode ser, sim. Okay. A gente teria que acordar mais cedo, mas fala, André, vai. Não, que eu tenho uma seguinte leitura do que aconteceu no Brasil e eu acho que ela, de certa forma, pode ser extrapolada para as outras primaveras. Dizer que as primaveras foram simplesmente Guerra golpes híbrida. de guerra híbrida é uma planificação, uma simplificação do Muito grande. processo. Agora, não é de se negar que, tendo visto o que estava acontecendo, que os americanos, né, e o poder elitista internacional possa ter se aproveitado desses movimentos, que havia efetivamente, e em todos os locais, uma insatisfação com o próprio modelo político representativo que estava esgotado, porque não existe a representação do jeito que ela é hoje, ela Mas, é uma André, representação disforme, desproporcional. mas você não acha muito estranho? Você não acha muito estranho uma reunião, um protesto por causa de 20 centavos ganhar o Brasil assim? Olha só, porque não eram só 20 centavos, era essa a fala, né? A consigna era essa, porque eu lembro, eu participei desde 2005 como membro da OAB dos movimentos dos estudantes O OAB contra é os a Ordem aumentos dos de Advogados do passagem. Brasil. Desde 2005 e vi muita repressão policial, repressão mesmo, tiro de bala de borracha em estudantes. Eu na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados aqui no Espírito Santo, tive que fazer os laudos de corpo de delito porque o IML não quis fazer, o Instituto Médico Legal não quis fazer. Então, o que eu fiz? Eu fotografei as pessoas para ter pelo menos o registro da situação em que elas se encontravam. Meninos e meninas com tiro de bala de borracha nas pernas, nas costas, na bunda. E eu tive que fazer isso, eu tive que levar para dentro da ordem e registrar porque o Instituto não queria fazer o registro. Essa foi a 2005. Aí, então vem crescendo uma reação a isso que aqui no Espírito Santo, como no Brasil, existe um conselho tarifário que decide o valor das passagens, que o sistema de transporte no Brasil é quase todo privatizado, e nesse conselho que define o valor das passagens, o governo está sempre do lado das empresas. E geralmente define isso no final do ano, quando não tem mais a organização dos estudantes, está enfraquecida pelas férias e tudo mais. Então, esse movimento foi crescendo até que chegou em 2011, depois teve também um outro evento muito marcante aqui, e 2013. Só que o que é interessante? Dentro dessas organizações de 2011, 2013, aqui em 2013, inclusive, houve a ocupação da Assembleia Legislativa pelo 2011, movimento. realmente você lembrou de 2011... Realmente você lembrou de 2011? Na minha campanha. Eu tratei disso na minha campanha para governo agora. Eu mostrei isso com filmes que estão aí na internet. A repressão era muito forte contra militantes de esquerda. Isso é nesse ponto que eu queria chegar. A ocupação da Assembleia em 2013 e a ocupação das ruas do Espírito Santo em 2011 foram feitos massivamente por militantes de esquerda. Só que a repressão do governo de conciliação, tanto no nível estadual, o governo de Paulo Artung, quanto no nível federal, que era o governo Dilma, esse governo de conciliação... 2011 já era o Casagrande, André. Não, Casagrande, desculpa, Casagrande, verdade. Paulo Artung é 2005.
2011 e 2013 é Casa Grande. Foi inclusive isso que eu coloquei lá você está correto, eu tive um lapso aqui. Ou será que era o governo? Essa é uma questão interna. Ou será que era o governo Casagrande travestido de Artung? Né? Era meio governo de Paulo Artung travestido de Casagrande, porque quem mandava na área de segurança era Artung, né? E eram os mesmos grupos políticos, na verdade, porque a gente até diz isso, que havia um contínuo, um governo só, que só mudava o governante, mas era o mesmo governo das mesmas forças políticas e econômicas. Aí é que está. Quem ocupa a Assembleia e quem consegue hegemonizar a Assembleia são os partidos de esquerda, PT e PSOL. E também o PSB de Casagrande estava lá representado. E então, eu não posso ser... eu estaria mentindo, e acho que mente quem diz que 2013 foi simplesmente guerra híbrida. O PT, a juventude do PT ocupou a sede do PT após a saída da Assembleia, porque não aceitava o acordo do PT com o governo e com o grupo de Paulo Artung para manter a ordem hegemônica que estava aqui. Os meninos queriam uma mudança. Agora, é óbvio, a partir de 2014, inclusive com Dilma apostando massivamente na popularidade dela em relação àquela coisa da Copa, aquela coisa toda, aí começa a elite a se apropriar do sentimento nacionalista, que é fajuto para a elite, que a elite daqui não gosta do Brasil, se apropria disso e começa a xingar a Dilma no estádio. O estádio tinha uma entrada de R$600, que naquele momento era quase 2/3 do salário mínimo, ou até mais do que o salário mínimo do Brasil. Então não eram os pobres que estavam falando contra a Dilma, era a elite que ela, inclusive, tinha colocado dentro dos estádios, né? Construído estádios para essa elite assistir a Copa, com a expulsão de quilombolas, de índios das áreas onde vai ser construída a estrutura para a Copa e depois para a Olimpíada. Então, na verdade, essa confluência de 2013 ela é originária, ela é popular, mas há, obviamente, uma apropriação. E aí a gente pode dizer que a direita foi mais hábil, tinha mais estrutura econômica para poder conseguir se apropriar desse movimento que conseguiu. E aí eu acho que começa a ter uma ação de direita a partir de 2014. Acho que isso pode ser dito em relação aos outros países também, de certa forma. O deputado Glauber Braga, que pertence ao seu partido, o Partido Socialismo e Liberdade, ele deu uma entrevista agora do Duplo Expresso que ele também tem esse mesmo entendimento que não era guerra híbrida. Ele disse que havia uma disputa entre os espaços. Sim. E ali ficou configurado que realmente a direita tomou conta, mas em 2013 mesmo havia uma disputa entre os espaços. Isso. Eu acho que Quando essa leitura é a leitura mais... híbrida. Oi? Desculpa. Fala de novo. Desculpa, só, quando vocês dizem a guerra híbrida, falam de todas as primaveras de todos os países ou este é específico para o Brasil? Não, por exemplo, na comunidade Duplo Expresso tem uma suspeita que maio de 68 foi guerra híbrida, Ok. que simplesmente foi o De Gaulle estava fazendo um caminho independente da OTAN, né, dos Estados Unidos, se aproximando da Rússia e resolveu fazer uma primavera para que o De Gaulle ficasse enfraquecido. Claro, possível. O poderio, a elite mundial vai aproveitar sempre dessas revoltas nacionalistas, mas não quer dizer que elas não têm um fundo, né? Acho que é uma simplificação, e vocês me desculpem, o Fábio já sabe dessa minha posição, Brito. Eu acho que essa disputa de narrativa da criação da história da guerra híbrida sobre 2013, especialmente, que o PT tem a tendência a incluir 2013 nesse momento, ela tem a ver com o PT não querer fazer autocrítica do governo de conciliação, de dizer que aquele movimento já era inicialmente um movimento planejado de fora do governo, mas na verdade de fora do governo não, de fora da população por um interesse colonialista, neocolonialista, mas na verdade quem estava de mão dadas com os interesses neocolonialistas era o governo do PT, era o governo de Dilma.
Então, é uma negativa para dizer o seguinte: nós não precisamos fazer autocrítica porque nós fomos derrubados por uma guerra híbrida. Aquela movimentação não era verdadeira, não foi popular de verdade. Ela foi popular. Agora, é um povo que tem suas contradições enormes. Inicialmente hegemonizada por meninos negros e negras da periferia, filhos de trabalhadores que iniciaram o movimento do passe livre, estudantes também. Agora, chega num determinado momento em que a direita conseguiu ganhar essa narrativa. E a gente vivia aqui um momento em que os sindicatos estavam totalmente imobilizados, porque a maior parte, a grande central no Brasil, que é a CUT, tinha assumido o governo como um governo dos trabalhadores. Olha que loucura! Num sistema capitalista, um governo de conciliação vai ser governo de trabalhador quando? Né? Não era governo de trabalhador, era o governo em que o presidente era do Partido dos Trabalhadores, mas o governo continua sendo da elite. E o PT apostou nessa conciliação permanente como estratégia. Vamos nos manter no poder com a conciliação permanente com o centro-direita. E o que aconteceu é que o centro-direita, no momento em que viu o PT sangrar, aproveitou para tomar o poder e botou o vice que estava lá esperando, porque o Temer não foi um vice imposto, foi um vice negociado, inclusive com Lula, né? Lula negociou Temer para Dilma. Então não dá para a gente ser mentiroso e querer reescrever a história. A gente precisa ser ético com a história, com a interpretação dela, óbvio, vai haver mais de uma interpretação dela, mas a gente não pode distorcer a verdade para poder fazer discurso político, que é o que está acontecendo no Brasil desde 2013. São coisas realmente para se pensar, né? Porque realmente existe essa divergência se realmente foi guerra híbrida ou não, né? Mas acho que é importante estar sempre avaliando, né? Eu até poderia usar o espaço aqui, aí eu teria que ter um pouco mais de tempo para explicar que realmente eu acho que Dilma já entrou num projeto de traição, ó, não só ao presidente Lula, mas também ao Partido dos Trabalhadores, né? Mas eu ainda guardo essa dúvida se foi realmente guerra híbrida ou não. Embora Posso contar mais um fato, que daqui a pouco eu tenho que subir, só que na Claro, garagem, André. para não ter que subir no escritório. Início de Claro, André. 2014, existia um decreto feito por Dilma, acho que no final de 2013, depois da pressão popular, que era um decreto pela abertura de mais participação Conselhos popular nas populares? decisões do Executivo. Exato. Era um decreto que abria o Executivo, e não era para além do Executivo, mas abria no Executivo um modelo, um novo modo de participação popular, de consulta à população para as decisões do Executivo. Esse decreto houve um movimento no Congresso para derrubar esse decreto, com o discurso de que esse decreto subvertia a democracia representativa, como se o decreto se aplicasse ao legislativo, se aplicasse ao judiciário. Que o que era mentira, era um decreto, então era era interna corporis. O executivo estava dizendo: nós passaremos a decidir as questões do executivo consultando a população. Quando se entrou com o decreto legislativo para derrubar esse decreto presidencial, houve uma mobilização, e eu estava nessa mobilização, que começou nas universidades. A gente começou a se reunir nos domingos, sábados e domingos, para discutir um movimento de rua para proteção do decreto de participação popular do governo federal. Só que o governo federal não defendeu o decreto. Então, como o governo federal não defendeu o decreto, essa participação acabou. E era justamente essa participação popular que poderia ter defendido o governo Dilma. Só que nós, que já não estávamos mais que não éramos do PT e que tínhamos nossas desconfianças do governo Dilma, mas ainda tínhamos feito voto, feito campanha de segundo turno para a eleição da Dilma, nós falamos o seguinte: se o governo não quer defender o decreto de participação popular, ele que fique com seus aliados. Os aliados do governo naquele momento eram a direita, o centro-direita. Naquele momento era o centro-direita. Então, isso para mim foi decisivo para o que aconteceu depois em 2015 e 2016. O recuo do governo
em relação à abertura de participação popular. Se isso tivesse acontecido, talvez a nossa história no Brasil tivesse sido outra. E talvez E também a o gente tivesse... Joaquim Levy, né? Hã? E Desculpa. também o Joaquim Levy. Sim, A austeridade aí do foi uma Joaquim Levy. sequência, né? Aí foi uma sequência de capitulações que o governo Dilma fez em nome de uma pretensa governabilidade que só foi se esvaindo cada vez mais, né? Então, acho que foi um erro, foram sequências de erro que levaram até 2016. E nenhum desses erros o PT pode tirar a culpa dele desses erros, não. O golpe foi contra o PT. Não foi contra o PT, foi contra a população, foi golpe contra os direitos sociais, contra os direitos fundamentais, Sim, e que o sim. PT estava no governo e tomou o golpe como primeiro elemento, mas que ele colaborou para a construção desse golpe, colaborou. Na hora que percebeu, o golpe estava pronto, estava armado. Isso aí. E olha, Vai. até um pequeno comentário. Falaste da importância de autocrítica e de sermos objetivos com a história. E isso também tem com o tema das primaveras, porque nós em Angola temos um problema que cada vez que tem manifestações, há repressão muito forte. Sim. E isto tem a ver com a própria oposição não ser verdadeira com a história. Porque em 1977 houve uma tentativa de golpe de Estado contra o MPLA, né? E o golpe de Estado foi armado como? Eles eram elementos do MPLA que estavam no governo, que estavam a tentar aumentar o seu poder, então eles criaram uma manifestação popular por trás da qual eles iriam conduzir um golpe, né? Até tomaram a rádio nacional e tem um áudio famoso do soldado cubano a falar na rádio que o Agostinho Neto continua a ser o presidente e o golpe foi derrotado. Mas ok, o que acontece? Como eles sempre negam que aquilo não foi um golpe, foi uma manifestação popular, então cada vez que eles fazem manifestação agora, o partido no poder pensa que é um golpe e reprime como se fosse um golpe. E eles, os que fazem a manifestação, nunca querem admitir que eles tentaram fazer um golpe antigamente. Então estamos nessa, como vou dizer, nessa conversa de doidos, está bem? Sim. E houve até, ouviste falar do caso dos 15 mais 2, né? Ou 15 mais 2. Não. Sim, houve 15 ativistas e 2 meninas que foram presos, incluindo o Luati Beirão, que também é músico. Eles foram presos. Foi a greve de fome, não foi? Sim, ele em Portugal até foi muito famoso porque ele também tem nacionalidade portuguesa. E então o que acontece? Eles foram presos porque eles estavam a tentar, já tiveram feito manifestações, mas dessa vez estavam a tentar organizar utilizando um livro de um senhor que estudou essas coisas. E eles foram presos injustamente, foram condenados e libertos. Mas eles é que viraram as grandes vítimas da história. Mas a realidade é que havia também um grupo de soldados que foram presos e 2 deles foram mortos e torturados. Por quê? Porque o governo do MPLA viu que não. Nós temos uma manifestação de jovens e uma manifestação de soldados. Significa que vamos voltar a ter o mesmo que aconteceu em 77, que é os soldados utilizam a manifestação para fazer um golpe. Então, tudo isso por quê? Porque as pessoas negam a história de uma coisa que aconteceu há 30 anos atrás. Sim. Então, Querem essa contar coisa... uma história nova, né? Sim. Então, essa coisa de negar a história tem consequências que as pessoas não imaginam. É uma pequena mentira que é conveniente agora, mas pode complicar a vida das pessoas no futuro. Não, os soldados... Sim, é o caso Caçula e Camulinga, eles foram assassinados e atirados a jacarés. Por quê? Porque eles eram soldados e eles estavam a tentar entrar em contato com esses manifestantes jovens. E o governo sentiu que havia uma possibilidade de golpe. Sim. Então, mas tirando isso, bom, em termos de primavera, Angola, acho que o risco é mínimo, porque estranhamente o MPLA ganhou a última eleição, mesmo pela contagem da própria oposição, mas mesmo assim tomou a medida de se aumentar 20% dos votos. Aliás, eu preciso falar. Você quer falar, André? Não, é só o comentário que eu tinha. Sim. Aliás, falando sobre a lusofonia africana,
É realmente admirável. Até já conversei com o André, vendo o Wellington Calazans, que é um ativista, trabalhou na guerra em Angola. Ele viu toda a situação da África, e o que me chama a atenção da lusofonia africana é que há uma capacidade de mobilização do povo africano que o brasileiro tem inveja. Eu admito que o brasileiro, talvez de certa forma, subestima um pouco a África, mas, por exemplo, o que teve na África, por exemplo, em Guiné-Bissau, o Domingos Simões Pereira sofreu um golpe de Estado, voltou para Portugal, foi para Portugal. O povo exigiu que ele voltasse, ele voltou. E aí o partido lá de Guiné-Bissau, o PAIGC, ganhou a eleição. O presidente de Guiné-Bissau nomeava o chefe de primeiro-ministro, e o povo ocupou as ruas para nomear o Simões Pereira, que atualmente é primeiro-ministro. E eu sou, Samuel, pelo Wellington Calazans, que eu posso até te apresentar, aqui em Angola tem todo um processo revolucionário que impede uma inserção de guerra híbrida, né? Sim, sim, pode me apresentar. Ele é muito interessante. Ah, disseste que tem um processo que impede a guerra híbrida em Angola. Isso, ele fala que a consciência do povo angolano impede essas primaveras presentes em Angola, principalmente depois da guerra que ocorreu até 2002. Assim, é um pouco impossível porque, ou seja, as pessoas que são assim de classe média podem ser podem ser mobilizadas por esse processo de guerra híbrida, como houve no Egito, né? Que tens aquela juventude de classe média que usa rede social, que lê livros, vê vídeos, mas o problema é que o resto da população não está abrangido nisso, e o próprio MPLA tem uma certa popularidade, porque eles, mesmo pela contagem paralela da oposição, eles ganharam o voto com 49 ou 50% das eleições. Eu soube que em Angola a igreja evangélica não é forte. Parece que Angola não permite igreja evangélica, porque sabe que aquilo ali é fábrica de lavagem de dinheiro. Segundo o Ayrton Calazans disse isso. É verdade? Não, a igreja evangélica são fortes em Angola e já fizeram lavagem de dinheiro, até porque tivemos o caso da igreja Maná, que prenderam o pastor porque eles estavam a tentar tirar do país um valor que lhes foi doado pela Sona Angola, que é o governo, né? Então, isso já estava numa situação de caos, mas com o novo presidente, eles agora querem passar por um processo de legalizar as igrejas para fechar uma boa parte, porque estava mesmo a ter lavagem de dinheiro. E, isso é um pouco causado pela fraqueza da Igreja Católica, porque alguns padres são ligados ao MPLA, então as pessoas têm aquela repulsa deles por lhes associar ao partido no poder. Então, mas havia então havia essa questão da. Então o que o Ayrton Calazans disse que as igrejas evangélicas saíram, na verdade, procurou coibir a lavagem de dinheiro, né? a lavagem de dinheiro, sim. As igrejas não saíram, mas as suas atividades foram restringidas pelo governo. Sim. Porque o governo está E, uma mistura de normas de habitação e a igreja, se não tiver habitabilidade, tem que fechar. E, e registros mínimos, com um mínimo de 100 mil assinaturas, como meios para poder fechar. Mas essas como isso caiu no governo. Dá para fechar entendo. são aquelas pequenas igrejas, porque o que acontece? Você tem um pastor que era da igreja, mas A, 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 a Igreja Universal, ela tem inserção em Angola? tem muita inserção. É meio de Brasil? E ela tem tanta inserção que
aquelas pequenas igrejas que querem imitar a Yurd, quando fazem programas na rádio, os pastores angolanos falam como se fossem brasileiros. Olha só. Tem Yurda em Angola? É É uma praga, vai para todo lado. uma praga, chefe. Olha, claro que há algumas igrejas protestantes que são, digamos, tradicionais africanas porque são ligadas a tribos locais, né? Tipo a Igreja Batista. Mas a Yurd, a Igreja Metodista, são mesmo igrejas que são, digamos, importações brasileiras. E a Yurd, especialmente, são muito ligados na lavagem de dinheiro. Eles, por tudo, eles têm grupos de empresários, por exemplo, dizem que não. Nós, às 19 horas, temos um grupo de empresários, às 20 horas, temos um grupo das solteiras que querem casar, temos um grupo de jovens para emprego, e tanto o culto eles dizem que não. Nós queremos pessoas que vão trazer envelope com $100, $200, $1.000. Deus vai. Olha, aquilo estava uma cadeia. É por isso que o novo presidente veio com essa história de Então eu vou ter que reclamar que a Yudi não foi expulsa, né? Vou ter que falar com o Hélio Calazans que a Yudi não foi expulsa, né? acho que essa é uma importação brasileira que nós vamos mandar de volta. Mas o povo angolano, eu tenho que chamar o Rômulus para cá, cara. O Rômulus, que pertence à comunidade do Duplo Expresso, que até passo, o Rômulus, ele foi consultor das Nações Unidas para ensinar a lusofonia africana a como negociar os petróleos e minerais, né? Mas o Hélio Calazans, que foi o seu parceiro no Duplo Expresso, diz que o povo angolano está muito ligado em relação à questão de guerra híbrida, né? Até pelo processo revolucionário. Enquanto aqui no Brasil, né, André, era para a gente fazer uma greve geral contra a retirada de direitos, né? Eu tenho sido um crítico assim dos processos de transição política no Brasil, que foram todos negociados, né? Todos negociados. Mesmo o golpe de Estado que instituiu a República, em 91, né, do século XIX, foi um golpe negociado, né? Assim, a gente vai tomar o poder porque a elite agrária está insatisfeita com a abolição da escravidão do jeito que ela foi feita mas vocês vão embora, a família real que ficar pode ter ainda suas vantagens, o Colégio Pedro II vai ser lembrado a ser incorporado à República e vai receber vantagens, né? Ainda as elites se mantiveram aqui num acordo que não derramou sangue, né? E depois você tem, antes disso, a independência, que foi um acordo de pai e filho, né? A gente tem uma célebre frase aqui que toma conta antes que um aventureiro lance mão, né? Mas houve guerra da independência, André. Se você não houve guerra antes, até na Bahia, 2 de julho, é considerado guerra de independência, mas a independência feita por Dom Pedro não é guerra também. Tem uma guerra também, se eu não me engano, foi no Piauí, guerra do Genipapo. Sim, de novo, o processo de independência ele é muito mais amplo do que o ato de independência da Declaração de Independência na margem do Ipiranga. Aquele ato é uma fraude. As guerras que aconteceram na Bahia, você sabe que 2 de julho é considerado feriado na Bahia porque foi o dia da guerra entre brasileiros e portugueses pela independência. Então, a independência num país do tamanho do Brasil, que é continental, ela vem acontecendo, como a abolição da escravatura também não aconteceu no dia 13 de maio, ela vinha acontecendo 10 anos antes. Já tinha, inclusive, algumas províncias que já tinham declarado a abolição antes da abolição ser feita em nível nacional. Então, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nossos processos são muito negociados. A própria saída agora da ditadura de 64, em 84, 88, aí nesse período de transição, é negociado. Os juízes que sustentaram o AI-5
continuaram ministros do Supremo, juízes de primeira e segunda instância do Brasil, o Ministério Público a mesma coisa, os delegados continuaram sendo delegados. Existe um entendimento nosso que que a chamada redemocratização, de certa forma, foi guerra híbrida até Não, calma. Mas foi uma guerra híbrida porque o Geisel, o Médici estavam com aquela pegada muito nacionalista, né, da ditadura, de você ter estatais, você fortalecer a economia nacional. Então você tem um entendimento que de repente circulou na mídia denúncias contra as torturas, aí teve aquelas mobilizações que existiam, né? Sim, mas existe um entendimento que a chamada redemocratização direta já foi guerra híbrida. Na verdade, não, a direta já, eu acho um exagero, você vai me desculpar, Fábio, mas veja só, as diretas já foram derrotadas. Na verdade, se houvesse direta já naquele momento, talvez a gente tivesse um processo mais popular de verdade, porque o nosso primeiro governo foi um governo eleito por um colégio eleitoral em que o vice assumiu com a morte prematura do presidente eleito. Nosso primeiro governo pós-ditadura, né? O primeiro governo civil, digamos assim, porque ainda era uma continuidade da ditadura. Mas isso foi o velho acordo de elites que é feito no Brasil desde que, né, pelo menos desde a independência. Então, para mim, o que a gente tem que conseguir entender, para além desse discurso, porque a guerra híbrida parece um discurso que resolve todos os nossos problemas e explica tudo. É quase que um... Mas você concorda que a ditadura entrou numa fase nacionalista? A ditadura a ditadura, na verdade, transitava entre essas coisas, né? A ditadura tinha ainda o apoio... todo o projeto dos militares, antes desse momento agora que a gente vê, sempre foi um projeto nacionalista, desde de Vargas, desde antes, né? Porque parece que no Castelo Branco, porque se diz que no governo Castelo Branco, bem no início mesmo, era para entregar tudo. Só que aí houve o acordo da elite, não vamos entregar tudo, não. E aí houve aquele mas, por exemplo, nesse período, de 66 até 70, de 64 a 70, uma série de reformas em legislações sociais. O FGTS, novo FGTS atual, né, foi criado nesse momento como substituição à estabilidade decenal do trabalhador. Quando o trabalhador completava 10 anos de trabalho, ganhava uma estabilidade, não podia mais ser mandado embora sem justa causa. Aí Roberto Campos cria o sistema novo do FGTS, essa coisa toda. Quer dizer, na verdade, as elites no Brasil, elas estão sempre a serviço do capitalismo internacional. Agora, pode ter uma pegada um pouquinho mais nacionalista, um pouquinho menos desenvolvimento, para poder continuar negociando. Talvez tenha sido isso que fizeram os militares nesse momento que você está dizendo aí, assim, vamos melhorar nossa condição para negociar com eles. Mas nunca houve um nacionalismo real. Esse nacionalismo que, por exemplo, o Nil Dorico chama de nacionalismo revolucionário, o nacionalismo de José Martí, o nacionalismo de Revolução Cubana. Nunca teve isso. Aqui é sempre no interesse... Inclusive, a gente pode dizer que o poderio das Forças Armadas no Brasil ele é na medida para não ofender os interesses externos, mas para conseguir manter a população brasileira sob o cabresto das elites internacionais. Então, assim, aqui nunca teve esse nacionalismo. É uma mentira. Então, aquilo que se diz que os militares, o Médici, o Geisel, que ficaram muito na influência do Vargas lá atrás, aí quando chegaram ao poder resolveu realizar o sonho do Vargas com muito estatal, muito incentivo ao desenvolvimento. Então você discorda? Eu acho que, na verdade, o governo, o mundo se organizava daquela forma. Isso não é diferente. No Brasil não foi diferente do mundo na organização das estatais, porque é preciso que o Estado coloque dinheiro, por exemplo, para explorar o petróleo, para desenvolver a tecnologia, para depois ser apropriado pelo particular, pelo interesse. O capital internacional e o nacional, ele nunca coloca o dinheiro dele nesses riscos. Coloca o nosso dinheiro. O nosso dinheiro vai lá e desenvolve uma Petrobras que depois é vendida para eles quando ela já está em alta
em alta produtividade, cheia de tecnologia. Nós entregamos isso. A Vale do Rio Doce é a mesma coisa. Você constrói uma estrutura para desenvolvimento capitalista estatal, né, com apoio de dinheiro estatal, que depois a iniciativa privada vai se apropriar dela no momento em que ela estiver dando maior lucratividade. Isso não tem novidade nisso. É por isso que eu sempre acho estranho esse discurso do nacionalismo dos militares. Eles cumpriram uma função que interessava a organização da Não, não economia concordo. internacional. Você sabe que eu não concordo? Não, Mas é você isso, sabe... assim. Tá aí, Não, a Vale foi um projeto de desenvolvimento que gerou. Eu não Aqui, vamos concordo. pegar a Vale, então deixa eu pegar para você. A Vale foi a primeira a plantar eucalipto no Espírito Santo, você sabia? Não. A diversificação da Vale pressupunha a construção de uma empresa de papel, né? de celulose para a indústria papeleira. Só que logo que eles viram que isso podia ser apropriado pela Aracruz Celulose, foi entregue. A primeira floresta de eucalipto no Espírito Santo foi plantada pela Vale. Está no livro do professor Guilherme Pereira. Então, é importante entender esses movimentos. É o Estado colocando dinheiro do fundo público, constituído pelo erário, pela contribuição de todos os trabalhadores, que depois é apropriado pela iniciativa privada. Sempre foi assim no Brasil. Porque, assim, em relação aos estatais, eu não concordo. Por quê? Porque, por exemplo, no governo Juscelino Kubitschek já havia um assédio, principalmente do Império, de privatizar a Petrobras e não foi feito. E os militares não privatizou a Petrobras e nem as estatais, né? Por isso que eu acho que havia a influência do Vargas sobre alguns militares acabou ecoando na ditadura. Mas o problema é tentar fazer uma leitura muito plana de tudo. Assim, a Petrobras pode ter sido um caso específico, mas você tem que estudar as relações da Petrobras com o mercado internacional para você dizer se ela já não era privada. A Vale, durante o período que ficou no governo, ela já não era privada? Entenda isso. E ser privado ou não quer dizer que está na mão do Estado ou não. Quem é a classe social que detém o poder sobre essas estruturas? Isso é bom para pensar. É isso que é lógico, porque na guerra de classe, na luta de classe, pressupõe que tem o Estado e há uma disputa entre as classes sociais. Mas eu entendo que já havia um assédio do Império de querer privatizar e entregar a riqueza nacional, como que a gente está vendo. Mas isso foi sendo mediado até o momento em que efetivamente o interesse deles foi de tomar conta mesmo, efetivamente. Começa no governo de Dilma, inclusive, né? Com a primeira venda de leilões lá de lotes e a própria quebra do monopólio da Petrobras sobre a exploração do petróleo. Mas especificamente o que eu quero dizer é que não adianta eu dizer que estava na mão do Estado e dizer que isso quer dizer que era público. Do ponto de vista da luta de classe, nós temos que saber quem manda no Estado. Então, uma estatal que produz voltada para o interesse internacional, do capitalismo internacional, ela não é uma estatal pública, ela só é pública na forma, mas o desiderato dela, o que ela faz, o que ela produz, a forma de produzir, a acumulação que ela gera, não é para o Estado, não é para a comunidade, para a população no geral, é para uma classe social, que é a classe social que domina o Estado. Essa é a lógica da luta de classe. Se a gente esquecer isso, a gente esquece tudo, né? Aí a gente cai nessas ilusões de que existe um estatal que é brasileira, nacionalista. Mentira. Isso aí é bom para pesquisar, né? Bom, acho que eu ia falar da Comuna de Paris, mas aí tá amarelos, mas aí a gente vai falar depois. Hoje eu não consigo, não. Eu gostei. Eu gostei do programa. Não, a gente já vai encerrar. Eu gostei do programa, achei. Mas vamos negociar aí o horário para gravar. Eu gostaria de gravar ao vivo pelo Periscope, mas o Periscope é muito ruim em termos de estabilidade, né? Depois a gente faz um teste, nada é definitivo. A gente faz o teste, mas de repente, se der certo. Mas eu prefiro o programa de rádio. Aliás, o Periscope só aceita o programa de rádio
via iPhone, André. Acho que ninguém não... tem iPhone. Eu tô Acho tranquilo. que ninguém aqui tem iPhone. O Periscope Alô, só amigos. Oi. Desculpa. Tiago só A que gente saiu já uns tá minutos. A gente já tá se despedindo. Já Mas eu... estão xingando quem tem iPhone. Não, Pois é. Vai logo o Sam. Não, Ele vai se associar à página Socialistas de iPhones, que é uma página aqui do Brasil que reclama de... Como se a gente fosse dono da Apple, né? Se não fosse consumidor. A gente tem falado que o Periscope só aceita programa de rádio para usuários do iPhone. Não aceita programas... Mas aí eu não sei qual é a estabilidade do Periscope. Mas eu confesso que eu tô feliz com esse projeto e tá muito bom e graças a Deus a gente realmente é o segundo programa, né? Mas aí tem a questão de negociar fuso horário. Eu vou voltar, mesmo que tenha esteja aqui o triângulo, sim. Sim. Não, vamos pensar nisso, que eu gostei muito desse triângulo. Talvez se a gente conseguir alguém lá de Moçambique ainda, né, e de outros países, seja bastante legal, mas também 3 eu acho que é um 4 é um tamanho bom. André? Sabe que a gente poderia chamar para participar aqui? E que até soube que tá aí com trabalho com você, o Arthur. Estava pensando no Arthur. Sim. Mas aí fica muito brasileiro. Aí tem muito brasileiro. Acho que a gente tem que diversificar mais. Eu gostei dessa conversa. Estou considerando que você, Fábio, é neutro, né? Porque você está na organização aí do negócio. Mas mais ou menos. Esse triângulo Portugal, Angola, Brasil é interessante porque a gente fala de 3 dimensões aí do existe um termo português, né? Existe um termo que o Brito apresentou chamado triângulo lusófono. Eu achei muito legal. Lusotropicalismo é outro termo também, que é entre Angola e Brasil. Isso. Mas Bom, então vou encerrar o programa e voltamos semana que vem. Um abraço. Um abraço aí para todo mundo. É um prazer. Um abraço aí. Tchau. Um abraço. Tchau.